Boa noite! Boa noite misturado com boa tarde, né? Nosso verão chegando aí, ainda é de tarde, né? Aqui ainda tá tudo claro, então ainda boa tarde para uns, boa noite para outros, né? Sejam muito bem-vindos, todos bem-vindos. Vão entrando aí, vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem chegando, a nossa convidada Carola ir chegando, né? Nosso Instagram e convidando as pessoas para conhecer mais um episódio, mais uma live do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Gente, esse projeto tem sido muito gratificante para mim, porque cada semana é uma nova história, é um novo aprendizado, é uma nova pessoa que a gente conhece, né? É uma nova história que a gente conhece. E isso contribui demais na vida da gente, no aprendizado, no nosso crescimento como ser humano. E essa história dessa semana realmente é algo assim que mexeu bastante comigo, porque às vezes a gente fica querendo fazer algo e não sabe o que, né? E aí de repente a gente conhece alguém que faz tanta coisa, que tem tantas ideias, e é legal isso aí. E ela já entrou aqui, ó. É a Carola, turma do Giló, gente. Vale muito a pena a gente conhecer a fundo. E vou já estar convidando você, Carola. Sejam todos bem-vindos, gente. Vão entrando. Deixa eu só estar convidando aqui a Carola. Já mandei o convite. Vamos estar conhecendo Carola, a fundadora da Turma do Giló. Boa noite, Carola. Boa noite, Lu, tudo bem? Posso te chamar de Tudo Lu? ótimo. Pode e deve. Então, tá bom. Fique à vontade. Eu estava aqui falando para as pessoas, Carola, que eu dou sempre boa noite, né? Mais 18 horas aqui ainda tá claro. Aqui ainda tá claro também, ó, mas Pois é boa é, noite. pois é. Então, Carola, eu já estava aqui falando um pouquinho do nosso projeto. Eu quero me apresentar para você e para algumas pessoas que vão entrando e que não conhecem, né? O que de fato é o projeto Descoberta do Diagnóstico. E eu fico muito feliz a cada semana que a gente vai conhecendo uma nova história, né? Uma nova mãe, ou muitas vezes um novo pai, porque às vezes tem pai também que vem para o nosso projeto. E é legal o quanto isso nos fortalece, né? A gente está conhecendo outra história, diagnóstico que a gente nem imagina, né? Porque cada um sabe do que passou, do que vive, do que passa. Então é legal a gente estar nessa compartilhamento de histórias, né? Eu acho muito legal. Então, assim, eu sou casada há 19 anos e há 15 anos, né, na verdade, e 19 anos de relacionamento. E quando minha filha nasceu, Luana foi uma criança muito, muito programada, muito esperada, né? E quando Luana nasceu, a gente teve o diagnóstico da síndrome de Down. Na verdade, na gravidez eu descobri que ela nasceria com síndrome de Down. E assim, no dia que eu recebi o diagnóstico, foi muito simples para mim, muito natural, né? Eu tomei susto, foi angustiante, foi. Mas assim, depois eu encarei com muita naturalidade. E aí Luana nasceu, e eu sempre dizia que eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, pelas pessoas com deficiência, mas simplesmente eu queria. Nunca fiz nada, Carola, nunca. E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir um chamado muito grande. Luciana, você precisa fazer alguma coisa. Sua hora já passou, minha filha, você precisa fazer alguma coisa, né? Foi aí então que eu escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down e agora, onde nesse livro eu conto toda a história, bem detalhado como tudo aconteceu com a gente. E aí esse livro, Carola, teve uma dimensão muito grande, maior do que eu imaginava. Pessoas me perguntando detalhes do desenvolvimento de Luana, aquela coisa toda. E aí eu falei, olha, gente, eu preciso fazer algo a mais, né? E nem todo mundo gosta de leitura, né? As pessoas ainda não têm aquela cultura de ler. E aí eu comecei, fiz o canal de Luana, fiz o Instagram para que ela pudesse se aparecer. Ela gosta disso, né? De fazer vídeos, de cantar, de dançar. E esse perfil tem repercutido muito bom, muito bem, né? Porque tem contribuído, as pessoas têm conhecido. Foi aí que veio a pandemia. E aí mais uma ideia surgiu,
de estar fazendo essas lives, de estar trazendo histórias diferenciadas. E isso tem cada dia mais ideias. Por isso que eu digo assim, quando eu conheci a turma do Giló, eu falei assim, meu Deus, quantas ideias está se passando aqui dentro desse projeto que a gente precisa estar nos fortalecendo. Né? E você é uma dessas pessoas que está passando aqui agora pelo projeto Descoberta do Diagnóstico, que eu tenho certeza que vai fortalecer mais ainda a ideia, o crescimento desse projeto Descoberta do Diagnóstico. Né? Então foi assim que surgiu essa ideia, que a gente possa estar conhecendo outras histórias, né? E assim trocando ideias, conhecendo, tendo uma intimidade maior, né? Eu sempre falo assim que as redes sociais têm nos favorecido. E eu queria, Carola, que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do João, né? Um pouquinho da sua história, para que as pessoas pudessem conhecer. E tenho certeza que a gente vai se conhecer mais e mais e mais, porque você tem muito que compartilhar conosco aí suas ideias, né? Suas inspirações, né? Compartilha com a gente aí um pouquinho. Bom, tá bom, obrigada, Luciana. Boa noite, então, para todos e todas que estão escutando. Eu vou me apresentar. Vou Sim, primeiro me audiodescrever, que é uma prática sim, que eu adotei durante a sim. pandemia. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos escuros, compridos. Eu hoje estou usando óculos. Estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma janela onde dá para ver os prédios do outro lado da rua. Sim. Eu sou educadora, especialista em educação inclusiva. Sou fundadora da Turma do Giló, essa ONG que trabalha com educação inclusiva e com a diversidade como um todo, Sim. como linha de frente. E sou mãe do João e da Maria Cecília, meus dois filhos queridos e amados. Que maravilha. Família é tudo, né? Filhos é maravilhoso. Eu também tenho dois filhos, tenho a Luana e tenho o Luan, de É, 6 anos também. Então, assim, um casal, né? Temos aí é algo em comum. tudo de bom, Casalzinho, não não é? é? É. Você Pois é. sabe, Lu, E que quando sim, você me fez o convite para participar da sim, live, só vou fazer esse parênteses, aí a gente entra sim. no teu roteiro. Tá. Foi tão engraçado porque eu me fiz fazendo uma reflexão, né? Eu sou mãe do João já há 13 anos. Sim. E sou especialista na área de educação, as pessoas me procuram muito para falar sobre educação. É, e eu acho que eu nunca contei sobre o diagnóstico. Acho que vai ser a primeira vez. É? Que É. legal, que privilégio, então, do projeto Descoberta do Diagnóstico, que maravilha. E eu te conheci através de uma pessoa que participou do nosso projeto, né? A Amanda. Marcela, a mãe da Júlia. A Júlia tem síndrome de Down. E é engraçado, Carola, porque assim, a gente cria um vínculo muito grande, porque não é só essa live, né? A gente tem os momentos dos bastidores, do WhatsApp, onde a gente conversa, onde a gente troca figurinhas. E não é só antes, depois também a gente passa a ter uma certa intimidade. E Sim. a Marcela foi uma grande amiga, assim, que eu fiz aqui através das redes sociais. E foi ela que me convidou para participar de uma live que você estava fazendo com a Nanda, Amanda. né? Então, assim, eu assisti essa live e fiquei encantada, assim, com algumas pontos que vocês tocaram no assunto, né? Que me deixou, assim, muito mexida. E eu falei, não, eu tenho que conhecer essas duas. Tanto é que dia 28, agora, próxima segunda-feira, vai ser com a Com a Nanda aqui Amanda. também. Muito Porque bom. a gente precisa realmente estar conhecendo, né? Essas histórias que realmente nos fortalecem demais. Sem E eu dúvida. queria que você contasse um pouquinho assim, estreando então aqui nosso projeto Descoberta Diagnóstico, como é que foi essa questão do diagnóstico do João, como é que foi a questão da gravidez, foi uma gravidez programada? Conta pra gente aí, do seu jeitinho, como é que tudo aconteceu. Olha só, as sinergias, né? Eu também conheço o pai dos meus filhos há muitos anos, desde Sim, 2020, desde o ano 2000, vai fazer 20 anos. sim. E não, nós nos casamos e fiquei 4 anos casada, então aproveitei bem o casamento até o momento que eu Sim. falei, agora acho que chegou a hora, teve um equilíbrio ali entre a vida profissional e a pessoal, eu falei, quero ter filho. E então, sim, ele foi muito desejado, tanto por mim quanto pelo Aham, pai, pela família toda. E quando eu pensei em engravidar, eu acho que demorou ali mais ou menos
uns 6 meses, e aí lá estava eu grávida do João com 28 anos de idade. E então foi. Acho que eu não sei nem descrever, porque eu curti muito a gravidez dele. Aham. Eu amei estar grávida. É Eu delicioso. curti de fato, né, a barriga crescer, tudo que acontecia comigo. Eu me lembro exatamente como se fosse hoje a sensação quando eu senti ele mexer na minha barriga pela primeira vez, Ai, que delícia. né? É. Preparar quarto, né? Para Aham. a vida, faz mil planos, né? De como Sim. que vai ser. Já sabia que ele ia se chamar João, já tinha lá na cabeça, se for menina, vai se chamar João. E foi uma gravidez muito tranquila, muito ansiosa só. Acho que final de gravidez a gente começa a ficar meio ansiosa. E então eu tinha ali Uhum. uma grande expectativa, tudo pronto pro Joãozinho nascer. E o João nasceu, ele só não nasceu de parto normal, porque eu não entrei em processo em trabalho de parto. E aí a Sim. minha placenta começou a ficar velha, como dizem os médicos, né? Tem um nível ali que Uhum. o líquido começa a diminuir e falaram, não, Carola, você é uma séria candidata aí para cesárea e fiz a cesariana. Então ele nasceu a termo, com todos os exames ótimos. É, para mim era um bebê mais bonito da maternidade. Aquela coisinha, aquele pacotinho. E voltei para minha casa com meu filho nos braços 3 dias depois, e vida que segue, né? Então, falo, o Sim. diagnóstico do João demorou bastante. E o processo também de eu entender que o João era uma criança com deficiência também não foi um processo muito, muito rápido. A partir do primeiro mês, quando ele completou um mês de vida, ele começou a ter intolerância à lactose. Por mais Sim. que eu não comesse nada, o meu leite, ele não mamava, ele vomitava e ele começou a perder peso. Então, ali acho que foi o primeiro episódio de preciso de uma atenção especial a esse recém-nascido. E aí a gente passou a tentar de tudo. Eram todos os tipos de leite que você pudesse imaginar. Tinha um leite que não vendia na farmácia, que era um leite super caro, que você tinha que dar entrada na Secretaria de Saúde. E ele também não aceitava aquele leite, não aceitava nada. E aí o médico falou assim para mim, se ele perder mais 1 grama, a gente vai ter que internar. Ah, E aí Maria. eu, pânico, primeira vez que meu coração disparou, Pois fiquei com o é. coração apertado. Eu falei, como assim internar uma criança de 1 mês? E eu passei ali um dia com um conta-gotas. E eu dava o leitinho para ele de conta-gota, para ele não vomitar. E deu certo. Então ele recuperou ali o peso, a gente conseguiu estabilizar num leite. E primeiro mês, segundo mês, terceiro mês de vida, eu fui na consulta do pediatra. E aí eu questionei o pediatra, né? Eu me lembro exatamente disso. Eu falei, eu acho que ele não segura ainda, não tá firmando o pescoço. Isso é normal? E aí o Sim. pediatra falou assim para mim que era uma média, né? Que as crianças, nem todas elas seguiam uma média. E que podia voltar para casa, que realmente ele ainda tinha uma imaturidade, né, do tônus, mas que ele estava dentro de acordo com os Dentro do exames padrão, deles, né? né? Não tinha nenhum traço sindrômico, nada ali que eu voltasse para casa com ele. E a minha irmã teve um filho com 20 dias de diferença de mim, nasceu 20 dias depois do João. Então eu me espelhava muito no Pedro, no primo, Sim. que já era durinho, mesmo sendo mais novo. E eu falava, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. E aí, na consulta de 4 meses, então, assim, faltava uma semana para voltar de licença maternidade, para eu voltar para o trabalho. A trabalhar. E eu virei para o meu marido naquela época e falei: olha, não precisa ir comigo na consulta. Eu já tô autossuficiente, eu já vou sozinha. Vou Você pode sozinha. vá trabalhar, porque eu vou sozinha. Não sabia, né, por que eu tava fazendo aquilo, mas eu falei, vamos Sim. embora. E aí eu cheguei na consulta só com o Joãozinho. E eu mal entrei na consulta do pediatra. Quando ele pegou o João, eu já percebi na cara do Dr. Paulo que tinha alguma coisa Tinha alguma diferente coisa ali. diferente. E foi assim, ele fez a consulta, mediu, pesou e falou, Carolina, nós vamos precisar abrir um processo de investigação aqui. Ele tem alguma coisa, eu não sei te dizer o que que é, e a gente vai ter que olhar para isso com cautela. E ele fez um monte de pedido médico. Eu saí de lá, ele me disse que eu iria refazer o teste do pezinho, e naquela época
O teste do pezinho ampliado não tinha aqui no Brasil. Então, ele me pediu para fazer fora do Brasil. Ele falou, você vai colher aqui, mas esse exame vai ser feito fora. Sim. Ele me pediu erros inatos de metabolismo. Ele me pediu um ultrassom de crânio. Ele me pediu uma consulta com um oftalmologista. E aí eu olhei para a cara dele e falei assim, mas e o neuro? Ele falou, não, eu primeiro quero fazer esses exames e eu quero que ele vá ao oftalmo, porque eu tenho um palpite, que eu preciso Sim. tirar esse palpite. E aí eu saí dali com aquele bando de papel, saí, né, com a garganta. Eu não desmoronei na frente do médico, eu falei tudo que ele Sim. falava, tá bom, né? Imagina, tá falando isso pra mim? Óbvio que eu vou dar conta. Uhum. E aí eu fui, botei o João no bebê conforto e eu segurava o volante do carro com muita força, que eu achava que eu não ia ter condição de chegar em lugar nenhum. E eu falava, pra onde que eu vou? E eu falava comigo mesma. E aí eu falei, eu vou pra casa da minha mãe, eu preciso ter força para chegar na casa da minha mãe. E eu liguei do meio do caminho para saber se minha mãe estava em casa e falei, mãe, me espera. Minha mãe estava com uma visita. Eu falei, mãe, manda a sua visita Sim. embora. E a minha mãe, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, quando eu chegar eu te explico. Parei o carro na garagem, subi e foi a cena foi essa. Eu entreguei o João para minha mãe e eu caí no hall. Sentei. E ali eu chorei alto. A minha mãe ligou para o meu marido, pediu para o meu marido ir para minha casa. Ela me perguntava o que acontecia, eu só chorava. Você nem conseguia falar nada, né? Não, só chorava, chorava, chorava. E eu falava, eu sabia, né? Eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada. E olha aqui, né? E eu mostrava os papéis todos. Sim. E ali eu fui acolhida pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu marido. Acho que foi um choro geral, mas muito uma fala de Carola, vai ficar tudo bem, ele é amado, ele tem família, graças a Deus que a gente tem Sim. condição. A minha irmã ainda trazia que o filho dela seria o melhor amigo do meu filho. E eu olhava para aquela situação toda e falava, eu não quero isso. E eu vou me emocionar aqui hoje. Estamos aqui para isso também, né? Ah, eu não queria aquilo, Luciana. Eu não queria aquilo, eu tava morrendo de medo. E aí Normal. eu fui da casa dormir e quando eu deitei na cama, eu falei, caramba, eu não tenho opção, né? Eu amo meu filho, do jeito que meu filho for. Eu tenho talvez plena consciência de que as barreiras que ele vai enfrentar são muitas, mas ele precisa de mim. E aí Sim. eu falei, eu vou dar conta dele e eu vou fazer tudo que precisar ser feito. E assim eu fui, né? Comecei a marcar os médicos. É, eu acho que tem duas histórias aí de diagnóstico interessantes de contar. A primeira, a do oftalmologista, que só tinham dois lugares no Brasil que faziam o exame para detectar a tal doença oftalmológica, que era uma doença Sim. chamada de Cherry Eyes, eu me lembro que era um nome americano também, e era olho de cereja. Sim. E esse exame só podia ser feito ou no Hospital São Paulo ou num hospital em Curitiba. E a fila de espera do exame, por ser num centro público, era de 2 anos. E eu falava assim, mas como que eu vou esperar 2 anos para ser atendida? Né? Como que eu vou esperar 2 anos para ter um diagnóstico? E o oftalmologista, todos os privilégios da minha vida, né? E eu não tenho como não falar dos privilégios, que acho que é por causa de tanto privilégio que eu montei a turma do Dilô. O oftalmologista virou para mim e falou assim: Olha, Carolina, a chefe do serviço do Hospital São Paulo foi minha aluna na faculdade. Então, eu vou ligar para ela e vou pedir um encaixe. E eu fui atendida 2 dias depois. E esse exame, colocaram uma camisa de força num neném de 5 meses de vida. E era um exame que tinham que colocar os eletrodos nos olhos dele, com ele acordado, sem sedação. Então, você pensa, um neném de 5 meses, Meu Deus. com um negócio no olho amarrado, ele não podia ficar no meu colo.
numa sala escura, num bercinho, e a médica falava para mim, se ele não parar de chorar, eu não vou poder fazer o exame, eu não vou poder arrumar outro encaixe para você. Como não chorar, meu Deus? E aí eu falava, mas você tá enfiando uma coisa no olho dele, né? Como que ele não vai chorar? E então você me deixa pegar ele no colo. E ela falava, você não pode pegar ele no colo. E eu tava sozinha dentro daquela sala e eu comecei a cantar. E eu fui cantando, e conforme eu ia cantando, o João ia se acalmando. É, E eu me lembro que o repertório de música acabou. E foi muito engraçado, porque o meu marido estava do lado de fora, que só podia entrar uma pessoa. E ele falou que ele ficou o tempo inteiro com o ouvido na porta. Ouvindo. E ele falou que ele ficou desesperado, porque teve uma hora que ele falou, Carolina, você começou com um monte de música infantil e de repente você estava cantando até uma música do Padre Marcelo, pensa. Ele falou que eu estava... E eu, não, enfim, não era nenhuma música... O que vinha na cabeça, vinha na cabeça. né? Ele falou, você começou a cantar umas coisas muito esquisitas e eu cantava e cantava. Enfim, ele fez o exame e não era aquela doença. E todos os exames que o médico me pediu, não era nenhuma. Nada. Tava tudo normal. E aquela criança hipotônica. E aí nós fomos para um neuropediatra. E aí o neuropediatra falou, não faço ideia também, vou te pedir mais uma porção de exames. E era só exame. Eu passei um ano fazendo exame, eu vivia dentro de médico. Aí eu tive um outro episódio. Tinha um pediatra muito famoso em São Paulo naquela época. Muito para pequenas pessoas, você tinha que ter indicação para ir nele. Ele era conhecido como o rei do diagnóstico. A consulta muito cara. E aí uma pessoa que indica outra pessoa, conseguimos uma consulta com esse pediatra. Aí eu cheguei lá com meu filho nos braços, com todos os exames que tinham dado normal. E ele me perguntou assim, o que você veio buscar aqui? E eu falei para ele, um diagnóstico. Porque eu sei que você é conhecido como o melhor médico para dar diagnóstico. E aí ele virou para mim e falou assim, então tá bom, já que você quer um diagnóstico, eu vou te dar o meu diagnóstico. Dê graças a Deus que o seu marido não te abandonou. Ajoelhe todos os dias e agradeça por você ainda estar casada. E você não precisa fazer nada, porque o seu filho vai morrer antes de 2 anos de idade. Não perca seu tempo, você tem um filho defeituoso. Meu Deus. E eu também lembro da sensação quando eu escutei aquilo. Eu levantei com muita raiva, peguei meu filho, peguei os papéis. E aí ele virou para mim e falou assim, você pode passar ali na recepção e acertar. E eu falei assim, eu não vou acertar nada. Se eu acertar alguma coisa, eu vou acertar a sua cara. E o meu marido tentando me acalmar. E aí eu comecei a ficar muito louca. Eu fui tomada por uma raiva. E eu falei que ele não era humano, que ele não era médico, que ele era um monstro. E ele ia me dizer que eu tinha sido enganada pelo meu ginecologista, pelo meu pediatra, que eu não queria aceitar a verdade. E eu falei assim, pois então nós vamos ver. E por um acaso, o meu pediatra era no mesmo prédio do que ele. E eu desci, eu não tive a mínima dúvida. Eu apertei o botão do pediatra, desci, adentrei o consultório lotado, cheio de criança. A secretária olhou pra minha cara e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu preciso falar com o Dr. Paulo agora. E obviamente ele me atendeu e eu chorei. Falei, Dr. Paulo, o senhor me enganou. E contei pra ele que tinha acabado de acontecer, né? E ali o Dr. Paulo me pegou pela mão, nós subimos, ele foi comigo. E virou e falou assim pra mim, eu não acredito que você acreditou. Falou que ele, inclusive, estava velho, né? Que ele já era um senhor, mas que não dava o direito a ele de fazer esse tipo de coisa. Que eu ia encontrar muitas pessoas que pensavam assim a respeito da deficiência. Que o João tinha uma deficiência, né? Mas que nós iríamos descobrir qual é. Descobriu qual, né? Só Deus sabe quando o João vai morrer, né? Mas que ninguém me enganou. E que eu também não precisava agradecer a Deus por estar casada, né? Fui entender isso depois, que realmente muitas famílias de pessoa com deficiência acabam se desfazendo, porque é muita a dificuldade, não é pouca, é muita. Sim.
Enfim. E o índice é grande, né, Carola, de homens que abandonam mulheres. Mas, enfim, isso não dá o direito de ninguém a dizer de que Ninguém, você tem né? que agradecer, né? É. Então, e aí eu coloquei o João na fisioterapia, na fono, dei a ele os tratamentos, enquanto esse diagnóstico não chegava, e eu esperava ansiosamente pelos 2 anos, porque eu confesso a você que eu morria de medo do médico estar certo, e dele morrer antes de 2 anos, então eu acho que eu passei 2 anos muito... E eu a minha família toda se desestruturou, Luciana. Isso é uma verdade, assim. Ninguém estava preparado para ter o primeiro neto com uma deficiência, e uma deficiência Sim. rara, né? Que a gente não conseguia matar ali a charada, e sem saber o que ia acontecer. E ninguém, acho que a verdade Porque se é já que... soubesse o que era, né? Se já soubesse o que era, é mais fácil de você aceitar, de entender, de O buscar o que é norte. isso, né? E aprender a conviver E você com sabe essa que deficiência. hoje no meu trabalho, eu digo, né? Para o educador, o diagnóstico ele não é importante, ele não é necessário. Mas para a família ele é sim, porque Sim, te dá um rumo, né? Ele te dá um rumo. Então, assim, essa sim, angústia é muito ruim. Mas como estava todo mundo desestruturado, eu estava ali, não, eu sou forte, eu dou conta. E aí, quando o João fez ali, passou os primeiros anos, eu não dei conta. Então, assim, o meu luto veio muito tardio. O meu luto não veio com a chegada do diagnóstico, não. O meu luto veio quando eu vi que aí todo mundo já estava bem, que a minha vida estava encaminhada, meu filho tinha os suportes, eu tinha conseguido minimamente voltar a trabalhar, todo mundo se acostumou com aquilo, e aí sim. eu me vi num processo de depressão profunda. Um belo dia não tinha força para tomar banho, para me trocar, para sair de casa. E a minha tristeza aumentava ainda mais porque não era falta de amor por ele. Então, assim, aceitar a depressão foi uma coisa muito difícil. Muito. Porque eu ainda falava, eu não posso ficar doente. Porque se eu ficar doente, não vai ninguém cuidar dele. E aí eu não sei, acho que tive um respiro ali. Que eu pedi ao meu marido para me levar a um psiquiatra. Eu falei, eu preciso tomar remédio, porque eu vou morrer. E fui. Que aí vem aquela situação, Ai. né? De quem vai cuidar de meu filho, meu Deus, né? É aquela, eu imagino assim que é um conflito, né? Conflito por você estar vivenciando isso, porque só quem passa por uma depressão sabe como é, né? Esse momento. E eu imagino que conflito é esse? É cuidar de você e cuidar do João, né? E aí eu entendi que eu precisava cuidar de mim. E fui cuidada. Tomei remédio, enfrentei uma depressão. Não é fácil. Foram os anos mais difíceis e sozinhos na minha vida. Eu não aguentava escutar as pessoas me dizendo que eu era forte. Eu escuto isso desde o dia que o João nasceu, que eu que era especial. Eu tinha muita raiva disso. Porque eu não queria ser forte. Uhum. Eu queria ter o direito de não ser forte, né? E era tão Sim, fácil. Eu sei que as pessoas sempre falaram isso muito no intuito de acolhimento, de mas acolhimento. doía. De consolo, né? Doía, gente, dói ouvir isso. E aí, muito bem. Ele fez 2 anos, ele não morreu. Eu estava tratada, né? E comecei aí um processo de autoconhecimento, de que eu precisaria estar bem comigo e feliz comigo Sim. para dar conta dele, né? E aí, ainda sem diagnóstico, gente, com 2 anos de idade. O diagnóstico só veio com 5 anos. Eu Cinco resolvi anos de espera, hein? 5 anos de espera, 5 anos de luta. E aí eu levei o Joca para a escola. E também Sim. foi outro processo Ele foi para a difícil, escola com quantos aninhos? com 2, né? E 2 aninhos. 2 aninhos. E veio todo mundo naquela época, mas você vai colocar ele em que escola? Eu falei, como assim, em que escola? Na escola que eu estudei aqui, toda na casa. Aham. E aí, mas tem que ver se você vai conseguir a vaga na escola. E aí que eu comecei a me deparar com esse universo Aham. de que, como assim, gente, conseguir vaga na escola? Não, é melhor você levar ele para uma escola especial.
Aí eu lá fui eu ver o que que era escola especial. A primeira que eu fui visitar, eu saí correndo. Eu falei, mas meu filho não vai estudar aqui nunca, gente. Isso daqui não é escola, né? Isso daqui parece um hospício. É O que que é angustiante isso? mesmo você chegar em uma escola. Eu falei, isso não é escola, não. Ele vai para outra. Mas não tinha lei brasileira de inclusão, não tinha nada disso. Mas, Sim, e foi. O processo, eu não tive a vaga negada, mas eu passei por um processo totalmente excludente. A escola me sim, recebeu num sábado, num dia que não tinham outras crianças na escola. sim. E me pediu para levar o meu filho, do tipo, deixa a gente ver, né, o que é essa criança que vem para cá, porque eles me perguntavam assim no telefone, o que que ele tem? Eu falava, eu não sei, eu não tenho diagnóstico. Não, então você traga seu Estou filho aqui. buscando isso. Né? Aí chegou lá com um bebê de 2 anos num carrinho que não anda, né, todo molinho. Sim, E aí a escola foi muito, como eu estudei naquela escola, né, a escola me conhecia, teve um processo de acolhimento no sentido de vocês são bem-vindos, mas quando ele crescer, você vai ter que tirar ele e levar ele para uma sim. escola. Ele faz a educação infantil aqui. Nossa, que felicidade, né? Que gratidão, achando que a Aham, escola era a melhor escola do planeta. sim, E agradecia todos os dias, porque eu achava que a escola estivesse me fazendo um favor. sim. E Super ali, solidária, né? super solidária, né? Ali entrou o João e ele tinha que ir para a escola com a babá, né? Eu tinha que Sim. mandar uma pessoa para ficar com ele na escola, porque as professoras tinham que cuidar das outras crianças, dele não. E ali, acho que, Lu, eu comecei a lidar com um capacitismo, né? A falar a palavra do momento, É, exatamente. que eu nem sabia naquela época que aquilo era capacitismo, mas eu comecei, aquilo começou a me fazer era muito mal, porque era o Joãozinho o diferente, né? Os olhares todos diferentes, assim, o que dava para ele fazer, era como que o que sobrava botavam o João, porque ele Sim, não fazia as mesmas coisas que as outras crianças e ninguém estava muito preocupado com isso. Os olhares das outras famílias, aquilo me também eu falo aquilo é desumano para qualquer mãe, né? Porque é uma relação e é um olhar como se você não pertencesse. Você não pertence ao sim. grupo de WhatsApp, você não pertence aos convites das festas que chegam, você não faz parte daquilo, porque você tem um filho diferente, então. E ainda as pessoas muito sem jeito, né? Até para falar, né? Passam umas Até para lhe dar um caras, bom dia, boa tarde. né? Bom dia, boa tarde. Eu falava, gente, ele é um monstro, né? E só eu não via essa monstruosidade Uhum. nele, mas. E aquilo começou a me angustiar, me angustiar, me angustiar. E aí eu pedi demissão do meu trabalho. Eu falei, cara, não quero mais nada disso, tô sem propósito, não vejo motivo para eu continuar no meu trabalho. Preciso achar qual é o meu propósito, eu não sou feliz. Sim, Eu preciso ser feliz, senão eu vou entrar em depressão de novo, eu vou pirar de novo. E aí eu decidi que eu queria ter outro filho. sim. E aí, olha as minhas barreiras. Hoje eu tô revelando um monte de coisa, gente. Porque essa ideia, assim, da gente ter o segundo filho, e aí, Carola, você não tem medo que o segundo tenha a mesma situação que o João? Porque eu ouvi muito isso. O que eu mais ouvi, assim, da minha mãe, mãe, eu te amo. Mas a minha mãe virou pra mim e falou: Você é louca, você é irresponsável. E eu É, falava: Irresponsável por quê? Bom, e aí, não, mas eu quero. E aí, o meu marido, eu falei assim: Olha, o negócio é o seguinte. Ou você me dá um segundo filho, ou eu vou ter o segundo filho com outra pessoa, porque eu vou ter um segundo filho. Então você decide aí o que você quer fazer. E aí ele chegou para mim e falou assim, tá, mas vamos passar numa geneticista? hum, E eu falei, tá bom, né? Então nem lá nem cá. Eu cedo a sua vontade se você fizer a minha. E eu uhum, topei ir na geneticista. sim, E foi ali também, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque foi essa geneticista que conseguiu chegar no diagnóstico do João. sim, do João. Mas ela virou e falou assim, eu preciso fazer um sequenciamento genético. E o sequenciamento genético dele veio com uma alteração, só que nunca tinha sido antes descrita na medicina. Sim, E ela virou para mim e falou: Carolina, eu preciso fazer o seu sequenciamento. E eu tenho exatamente a mesma alteração genética que o meu filho. Só que eu sou menina. E por sim, eu ser menina, eu tenho um X frágil e um outro X dominante que permite que eu tenha o meu tônus muscular.
E o João, eu mandei só o X frágil, chegou um Y, ele não tem um outro X para desenvolver esse tônus muscular. Então a gente continuava sem um diagnóstico, mas eu sabia que ele teria uma síndrome, e a moça me disse assim, se a gente for investigar, vai chamar síndrome do João, né? Porque enquanto eu não for descrita na medicina, eu não tenho o que fazer. Mas eu posso te dizer que você tem 50% de chance, se for um menino, de ter a mesma doença, né? Se for uma menina, você não tem. E pela lei brasileira, você pode fazer uma sexologia, você pode fazer uma fertilização, porque a lei te permite isso. E aí, converso com o marido, né? E ele fala, eu também quero ter outro filho, mas eu vou ficar mais tranquilo se a gente não tiver um outro filho com a mesma deficiência, porque a gente não vai dar conta. Sim. E aí eu concordei e fui para um processo de fertilização in vitro com a Maria. Mas, como nada na minha vida foi fácil, quando eu cheguei lá, o médico virou para mim e falou, você veio fazer uma FIV, eu tinha lá um laudo dado por um juiz para fazer a sexologia. Sim. E ele virou e falou, por que você quer fazer a sexologia? E aí eu contei para ele o caso do João. E o médico virou para mim e falou, eu não vou fazer. Eu falei, como não? Como assim? Ele falou, não vou fazer porque eu não sou Deus. E eu posso te dar um filho sem esse sequenciamento genético, mas eu não posso te garantir que ele não venha com qualquer outra questão. E aí eu virei para ele calmamente e falei assim... Aí tinha uma parede cheia de fotos de neném atrás dele, acho que todos os nenéns que ele tinha feito. E eu virei para ele e falei assim, e você acha que todos esses bebês aí que eu tô vendo estão livres de andarem, atravessarem a rua, serem atropelados e ficarem tetraplégicos? Ou que eles estão livres de terem uma doença degenerativa e morrerem? E aí o médico foi arregalando um olho para mim. Eu falei, eu só tô aqui porque ele quer, porque tem um negócio de uma geneticista. Se você não me der um filho também desse jeito, eu vou ter um filho de qualquer jeito. E aí o médico foi olhando, ele virou e falou, garota... Nós vamos fazer a fertilização e aí nasceu a Maria. Então, eu tenho aí o João. Antes que eu apanhe, deixa eu resolver essa situação. É bem isso. Eu falo, a gente tem um termo, né, que mães de crianças com deficiência acabam virando mães leoas. Eu falo, gente, tem, porque, olha, às vezes se não é no grito, a gente não consegue as coisas. Mas aí nasceu Maria. Então, aí começa, assim, eu já tinha parado de trabalhar. Sim. Eu tô falando, hein, Luciana? Se você quiser, você me Vai falando. Não, tá ótimo, tá ótimo. Estou curiosíssima, porque nada disso a gente conversou, né? Então, assim, eu tô super curiosa para poder a gente ir tomando aí o caminho, né? Eu quero chegar lá. Vamos adiante aí. Daí nasceu Maria, e Maria com 2 anos foi para a escola. Então, aí eu tô chegando nos 5 anos do João. Para a mesma escola que o João estudava. E aí... E João ainda estava na escola. Ainda estava na escola, daquele jeito, né? Com a pessoa do lado dele, fazendo sei lá eu o que na escola, porque a moça que ficava com ele me dizia que todas as vezes que ele chorava, tiravam ele da sala de aula. E que então ele passava o dia era passeando na escola. Sim. E eu, Bom, eu chego um dia, peço uma reunião na escola e falo, gente, o negócio é o seguinte, todos os colegas de João levam lição de casa. E o João não. Sim. Aí a diretora olha pra minha cara e fala, Carolina, nós precisamos conversar. Eu falei, eu também acho, vamos conversar. Isso era em 2014. Aí chamam uma reunião e me pediram pro meu marido ir também, né? Chama o Felipe, pro Felipe vir aqui conversar com todo mundo, pra gente falar do João. E aí eles chegam lá e falam com muito jeito, tinha até uma psicóloga na reunião aquele dia, com muito jeito, que eu tava precisando de ajuda psicológica. Que como que eu podia achar que o meu filho, que não anda, que não fala, podia fazer lição de casa? E aí eu olhei e falei, bom, como? Eu não sei, eu esperava que vocês tivessem essa resposta, né? Mas, para uma neurocientista, vocês falarem que essa criança não vai aprender, bater de frente comigo, gente. E assim, aí eu acho que vocês não podem ter um nome de escola. Porque se vocês são escolas e não sabem ensinar, e vocês estão botando a culpa em mim, como se eu precisasse de ajuda psicológica, eu falei, veja bem, eu faço terapia desde que o João nasceu, tá tudo certo do lado psicológico. E a escola... E eu falei, gente, se na escola... Nessa qual escola, o papel da escola aí, né?
qual é o papel da escola? Eu falei, não vai adiantar mudar de escola, porque ali eu já sabia que muitas escolas nem aceitariam ele. Eu falei, eu Sim, preciso fazer alguma coisa, meu relógio biológico tá batendo muito, porque se eu não fizer nada por ele, daqui a pouco esse menino cresce e ele vai ficar para sim. trás. Já tá ficando para trás. E aí eu tomei uma decisão de levar o João para fora do país. Eu conversei com todos os médicos dele. Eu falei, olha, eu sou a única pessoa que acredito nele, eu tenho certeza que ele entende, e eu preciso de alguma maneira fazer com que esse menino interaja. E eu já fui em todas as fisioterapeutas, em todas as fonoaudiólogas daqui, e aqui ninguém tem uma solução para ele. E aí a gente foi, eu tive, né, eu consegui cadastrar o João num hospital em Boston. Sim. Mandei todos os casos, o hospital aceitou, até porque era uma síndrome nunca descrita, e falaram, olha só, a gente acha, inclusive, que a gente sabe qual é o diagnóstico do seu filho, porque tem outros 18 casos no mundo com essa alteração genética, não exatamente igual à do João, mas na mesma região. Então, convidaram o João para ir para lá. Peguei minha mala, peguei minha filha, peguei meu filho e falei, tchau, tchau, tô indo. E vou resumir aqui a história. Em menos de 3 meses, ele estava fazendo uso de um equipamento que lia o movimento dos olhos dele, que é a única parte do corpo que ele tem controle. E ele estava se comunicando com um computador. E ele sabia as letras do nome dele. E eu falei, aonde será que ele aprendeu isso, né? Ele aprendeu isso na escola, sem nunca ninguém ter olhado para ele, Sim. né? E dado a devida atenção a ele, só de escutar. Mas ele, ou seja, ele tem aí uma capacidade, né, cognitiva a ser desenvolvida. E foi ali que eu achei o meu propósito. Eu voltei muito feliz. E aí eu consegui olhar para trás para todos esses privilégios que eu tive. De levar ele para fora, de ter bons médicos, de ter uma boa escola, de eu ter uma boa formação. E todas as outras mães que eu conhecia, das clínicas, da própria escola, ninguém sabia muito bem sobre os seus direitos, e nem acreditavam no potencial dos seus filhos, né? E eu falei, eu tive isso tudo por privilégio. Agora pensa quantos outros Joões e quantas outras Marias não tem nesse país sem nenhum acesso, Sem nenhum privilégio, né? né? Sem nenhum privilégio. E aí eu falei, tá aqui, eu achei, né? Demorei 3 anos de sabático para saber o que eu ia fazer da minha vida. E eu falei, eu já tinha um mestrado Vou em fazer algo, neurociência, né? mas eu vou para dentro da sala de aula e eu vou ensinar os professores a ensinarem, né? Então, o que eu faço com o meu mestrado? Eu dou aula. E aí eu montei a turma do Giló, também para auxiliar, e já estava entrando em 2015. Em 2015 foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, que, diga-se de passagem, é linda, mas Sim, as pessoas não têm muito entendimento do que diz a lei, assim, como toda lei, né, são os termos sim, jurídicos, mas a aplicabilidade disso, né, Luciana? Porque eu acho que a gente tem um problema crônico e é histórico o problema das pessoas com deficiência no nosso país. A gente tem uma série de crenças em relação a essas pessoas. Nós fomos criadas dessa maneira, eu fui criada dessa maneira, eu tinha preconceito, né? Preconceito, sim, assim, gente, preconceito não é discriminação. Eu começo a slide sempre exatamente. explicando isso. Preconceito não é discriminação. Eu era capacitista, eu tinha dó, né? Então, se eu tinha dó, eu tinha preconceito, né? Falta de Mas informação é um falta de preconceito, né? informação é um preconceito, né? Isso. Eu me lembro que eu perguntava, eu cresci ouvindo, não pergunta, não fala, ele é doente, aquela pessoa é doente. A Sim, gente achava aquilo anormal, até sim. chegar na minha família. Eu falei, não tem nada de E anormal. muitas vezes, Carola, não olhe não que ele é Não doente, né? olha. Ele Já é vê, não doente, é o que olhe. a gente mais escuta, né? Você também já deve ter É, escutado muito disso. isso. E assim, e eu vendo mães, então assim, você tá andando na rua, eu empurrando a cadeira de rodas do meu filho, você com tua filha andando. Às vezes a gente vê criança, né, virando e falando, ai, mas por que aquela pessoa é daquele jeito? Né? Por que ele tá na Sim, cadeira de rodas? E o adulto tá reproduzindo até hoje, gente, em sim, 2020, as pessoas reproduzem. Psh, não fala, ele é doente. Pô, sim. vamos definir o que é doença? Vamos pro Aurélio, né, Exatamente. olhar o que é doença, porque doença ele não tem, né? Sim, Doença é outra coisa, ele não tem uma doença. A gente diz que a pessoa está doente quando ela está doente, quando ela está sim. com a saúde dela comprometida, Tomou um né? remedinho, melhorou, né?
Às vezes até eu tava melhor, às vezes não, né? Né? Então, pra Às gente vezes com câncer nem é um não, paciente verdade doente, é. né? Aham. Mas no caso da deficiência, não, Sim, né? E a saúde do João, pois é. diga-se de passagem, muito bem, obrigada. Mas aí eu entrei num doutorado, eu fui me especializar em preconceito, e eu falei, Sim. gente, para tudo que eu quero descer, né? A gente Aham. vive aí um movimento, a gente vê uma luta de igualdade racial muito forte, a gente vê uma luta do movimento LGBT muito forte, e a gente não vê luta nenhuma das pessoas com deficiência. Aí eu falo, nós temos que dar voz a essa luta. Quem não tem deficiência tem que dar voz a essa luta também, porque todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos ter a nossa visão, a nossa audição, a nossa mobilidade reduzida. Nós vamos nos tornar pessoas com deficiência. E o mundo Sim. não cabe ninguém com nenhum tipo de deficiência. Então, o mundo, enquanto não couber o meu filho, não cabe nenhuma pessoa. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém que está assistindo, Perfeito. né? E aí eu comecei nessa toada sem nunca saber o que era terceiro setor, o que era um projeto de terceiro setor. Eu falei, lá vou eu me arriscar. E aí estamos aí, terminando o 5º ano de Turma do Giló. Graças a Deus, assim, no começo foi muito difícil, mas agora tá tudo Tudo para bem. começar, né? Tudo para Tudo. começar. Nada é fácil, mas assim, realmente é um trabalho muito bonito, né? E muito inspirador, Carola, assim, porque eu convido a todos que estão aqui assistindo a live para ir conhecer, né, o perfil, a Turma do Giló, e entender um pouquinho do que eu estou falando, em termos assim de organização, né, do trabalho de vocês, do perfil de vocês, assim, inspira, né? Eu estava ali lendo e falando assim, meu Deus, que legal você falando do decreto, essa questão do decreto, que é algo assim que tem mexido tanto com a gente, né? E Deu eu certo, falei, meu acabou. Deus do céu. Pois é, mas assim, foram tantas aflições, né? Coisas assim desse decreto que a gente falava assim, não tem lógica, coisa assim que não tem lógica, mas que a gente precisa estar debatendo e muitas vezes a gente se acomoda, a gente não fala, né? Sim. Então vocês estão ali para poder tá falando, para poder estar inspirando. Isso é perfeito, assim. Isso é É muito bom, necessário, parabéns. né? Obrigada. E aí o nosso trabalho se dá dentro de escolas, então a Sim. gente vai para dentro das escolas públicas e a gente tem alguns eixos. Eu estou até vendo que o Jonas está aqui, o Jonas foi nosso aluno. Jonas, um beijo. É, a gente trabalha da seguinte maneira, a gente trabalha em alguns eixos, Luciana, Sim. porque a gente não acredita Conta pra gente aí como é que funciona essa como que questão, funciona. né? Legal você falar isso. A gente não acredita que a inclusão tem a receita de bolo, né? Eu costumo dizer que inclusão é um processo. Ela não, Sim, senão, ela é um processo, gente. Ela não tem fim. A gente precisa aprender a desenvolver uma cultura inclusiva e botar isso em prática para a nossa vida como um todo. E inclusão não sim. é sinônimo de deficiência, né? Inclusão significa pertencimento, todo mundo precisa pertencer àquele ambiente. Então, como Pois que a gente é. faz isso? Então, primeiro, o projeto tem alguns eixos. O primeiro eixo é o eixo de desenvolvimento profissional, que é voltado para os professores e funcionários da escola. E o que que ele traz, né? O que que ele foca especificamente? A dificuldade, gente, não é de aprendizagem. A dificuldade não é do aluno. A dificuldade é de ensinagem. A dificuldade é porque nós, professores, nos formamos e aprendemos a dar aula para pessoas típicas, né? Que conseguem sentar, enxergar e escutar. Nós não conseguimos mais, e isso é uma crítica ao E tem sistema de educação, um entendimento fácil, né? que tem um entendimento fácil. Qualquer pessoa que saia dessa média não Sim, cabe dentro da escola. Então, eu não estou falando apenas das crianças com deficiência. Muitas crianças que são mais corporais, que precisam andar, se movimentar, elas não cabem dentro da escola, né? Esse sistema de educação coletiva, onde a gente traça uma média, ele já caiu em desuso há anos. E a gente urgentemente precisa rever o que nós estamos ensinando dentro das nossas escolas e como nós estamos ensinando. A escola é um espaço coletivo, mas as crianças precisam ser vistas de maneira individual. Cada criança é única.
Cada cérebro é único. Independente de deficiência, né? Independente de síndrome, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Uma criança que esteja em sofrimento, ela não vai conseguir aprender nada dentro da escola se ela não for acolhida pelo sofrimento dela, né? Então, Sim. a questão da deficiência é a mesma coisa. A gente instrumentaliza o professor. Eu ensino o professor a ensinar de maneiras diferentes. Então, ele não vai mais usar só a lousa, só falar e só escrever. A gente traz ferramentas para o professor dar aula de múltiplas maneiras, enxergando a individualidade de cada aluno. O segundo eixo, que todos eles acontecem em paralelo, a gente passa um ano dentro das escolas. O segundo eixo é com as famílias, é com essa comunidade de pais. Por quê? Porque o preconceito também está ali, a gente precisa desconstruir esses preconceitos, né? Principalmente dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa. Então, é bem o primeiro beabá, passo. né? O que que eu digo, o que que eu respondo quando meu filho me pergunta isso? Você responde assim, 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 assim. Sim. E ali a gente aborda todas essas questões da diversidade, porque como eu falei, a inclusão, a barreira para a inclusão se dá em todos os espaços, por divergência cultural, por divergência religiosa, né, por padrão estético. A gente vê o pai, a mãe, né, aquela família reproduzindo e ensinando coisa para as crianças. O que eu vejo de adulto virando e falando assim, ai, não liga não, ela é gorda. Eu falo, gente, o que que é isso? O que que a gente está ensinando para as nossas crianças? Uhum. Né? A gente reclama que o mundo está polarizado, mas a gente ensina a polarização para os nossos filhos. Então, os pais também precisam ser trabalhados. Os pais das crianças com deficiência precisam de um olhar ainda mais individualizado, porque ali a gente entra com uma assessoria jurídica. Vem cá, família, deixa eu te explicar quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. O que que você tem que cobrar da escola? A educação inclusiva não acontece porque muitos pais mal sabem o que é um PDI, um plano de AEE, sabe? O que é que a escola está fazendo. E qualquer coisa que a escola mande, o pai está agradecendo. Então, a gente orienta esses pais. O terceiro eixo se dá com os alunos, entre os pares, né? A gente precisa fazer com que os pares trabalhem com os pares. O poder da diversidade, gente, só acontece quando a gente tem a oportunidade de experimentar a diversidade. E na escola pública, diferente da escola privada, a diversidade existe. Ela está ali dentro. Tem gente de todos os tipos, de todos os jeitos. Só que, como na sociedade, eles também se separam nas suas bolhas, né? Entre os seus pares de iguais. E esse intercâmbio não acontece. Então, a gente precisa facilitar com que esse intercâmbio aconteça. Então, a gente entra com um projeto pedagógico voltado para os alunos, aonde eles têm a oportunidade de, durante um ano, trabalharem com todos os seus colegas. E esse é assim, eu brilho o olho, porque os depoimentos dos alunos, de fato, são incríveis. E o último eixo é um eixo de acessibilidade. Porque muitas escolas acham ainda que a acessibilidade é só ter a rampa e o banheiro, né? E eu falo, gente, agora não. Agora a gente vai olhar para todas as deficiências e todos os transtornos. A gente precisa colocar material pedagógico, a gente precisa colocar tecnologia assistiva dentro das escolas, né? A gente precisa entrar com recurso para que, de fato, essas crianças consigam aprender. Então, esse é o projeto da turma. A gente passa um ano, faz esse trabalho todo e no ano seguinte a gente faz uma saída, né? Então, a gente transfere esse conhecimento e aquela escola passa a ser multiplicadora daquilo que ela aprendeu. E a gente tem colhido bons frutos e bons resultados. Você mora onde, Carola? Qual é a cidade que você mora? Eu moro em São Paulo, mas eu sou mineira. Sim, mineirinha. Sou mineirinha. Legal. Então, esse projeto... Hoje a turma está em vários lugares. Ele começou é isso que eu ia aqui. perguntar. Não precisa ser onde você está. Não precisa. A gente tem diversos municípios, né? Eu fico em São Paulo, na capital. A gente tem municípios de Santos, município de Santana de Parnaíba, o estado de São Paulo. Já teve escola no Rio de Janeiro. Hoje eu atendo escolas privadas, graças a Deus, né? Nos últimos 2 anos, a gente começou a ver o interesse de fato das escolas privadas se adequarem. Então, esse é o projeto principal da turma. Muito dentro das escolas. E esse outro projeto, que é o projeto da luta, né? O que você viu. A gente tem tentado fazer com que ganhe força. Então, eu não acredito mais que a gente consiga trabalhar separado. Eu acho que as pessoas precisam se unir.
que todo mundo que sim, trabalha com pessoa com deficiência, com inclusão, qualquer que seja a inclusão, de qualquer minoria que a gente esteja falando, a gente precisa lutar junto, né? 46 milhões de pessoas não são minoria, exato. não é pouca gente. Qualquer pessoa pode passar a ter uma deficiência, então, assim, essa luta é de todos, e a gente precisa dar voz a essas pessoas, né? A gente precisa Sim, trabalhar juntos, não é no separado, não é cada organização lutando por um pouquinho. A gente precisa dar as mãos, e nós sim. fizemos isso agora em 2020, a gente montou a Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, tem mais de 60 organizações do Brasil inteiro, e nós Sim. entramos contra esse decreto e fizemos amigos Cury no Planalto, fizemos ações junto ao STF e a gente conseguiu revogar isso, né? Então, de fato, seria um Claro. retrocesso gigantesco. Total. E assim, ainda Depois de tanta defendo, luta para depois de conseguir, né? tanta luta, né, Pois gente, é, o básico, né, porque a educação é um direito pois universal, e é, aí a pessoa querer tirar o sim. direito à educação, eu falo, gente, está na Constituição de 88, e a gente está tirando o E direito. tirar algo com olhar de querer mostrar que é algo que vai ser bom, né? Como se fosse algo que Como vai se ser fosse bom. algo que fosse bom, né? E não é. Então, assim, Pois acho que é, sim, a gente precisa adequar a lei brasileira de inclusão à comunidade surda, porque eu acho que só seria bom de fato para a comunidade surda esse retrocesso, mas eu acho que é aí a gente conseguir entender e dar aos surdos todas as exigências deles, porque eles também têm direito, porque né? não pode ser bom só para uns, né, Carola? Não, A gente tem que ter projetos não, que seja bom para todos, todo mundo. Não. né? O Para mundo todo é para mundo. Então, todos. assim, pois é, o mundo é para todos. Então, assim, é um total retrocesso, né? Completamente. Então, realmente, essa questão de dar as mãos, da gente se unir. E eu digo assim, Carola, quando esse projeto Descoberta o Diagnóstico começou, eu pensava assim, não, vou estar trazendo histórias relacionadas a pessoas com síndrome de Down. E aí foi pessoas com síndrome de Down, daqui a pouco eu fui conhecendo outras síndromes, né, outras situações, e aí você tem essa colocação aí de que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje eu sou normal perante a sociedade, amanhã eu não sei como é que vai ser a minha vida, o que é que vai acontecer comigo, né, com meu outro filho. Então, assim, a gente não sabe, infelizmente a gente não sabe. Então, assim, isso, a disposição, a predisposição está aí para todo mundo, né? Bora se dizer assim. Olha, Então, mas hoje, dentro do nosso projeto, a gente tem situações até de pessoas que foi diagnosticado com a doença, né? Como a gente teve um caso do Ismael, da Mel, que vieram aqui no nosso projeto, que são diagnosticados com a ela, né? Que é uma doença neurológica. Então, assim, são várias situações, né? Então, assim, é interessante a gente ter essa colocação, esse olhar. e que você, Luciana, veja o tamanho do teu propósito. Pois é. Porque, e acho que o que eu queria deixar aqui, né? Eu já vivo uma vida que luta pela pessoa com deficiência há 13 anos. Sim, Mas refazer o processo de contar o diagnóstico, mesmo 13 anos depois, foi muito importante para mim. E talvez sim, se você existisse há 13 anos atrás, talvez eu não tivesse sofrido tanto e sim. não teria sido tão difícil. Então, continue, né? Acolha todas essas mães e esses pais, porque a gente passa assim pelo luto e a gente Sim. sai dele quando a gente aceita, né? Eu acho que Aceitação é a fundamental, né? aceitação, porque nós somos sim felizes, né? Não é. Muitas pessoas me falam, ai, mas você é uma mãe de uma pessoa com deficiência feliz. Eu falo, ai, quem não é feliz é porque não aceitou, não passou pelo processo de Sim. aceitação ainda. Aceitação em tudo na nossa vida é fundamental, né? Em Então, por isso que tudo. eu falo assim, o objetivo desse projeto é justamente a gente falar, né? Eu falo assim, eu tenho um cuidado de não ser algo sofrido para quem está aqui contando a história. Não, não pode ser sofrido, porque se for sofrido, não tem aquela verdadeira aceitação. Porque a gente chora, a gente se emociona, mas não é porque dói. É porque a gente revive aquele momento, Sem né? A dúvida. gente revive tudo. É como se a gente estivesse passando por aquela verdadeira situação, aquele momento realmente lá atrás, né? Sem Então, dúvida. assim, toda vez que eu leio o que eu escrevi, eu leio meu livro, eu revivo toda aquela situação. Sem Então, dúvida. assim, choro, me emociono, mas não dói,
Não né? dói. Então, assim, não existe a dor que existiu há 13 anos atrás, né? 14 anos atrás. Então, assim, isso que é legal. E esse projeto tem esse olhar, Carola, de eu mostrar para o outro, porque tem muitas mães aqui que falam comigo no particular, que estão passando pelo luto. E muitas vezes tem até vergonha de dizer isso. Eu estou vivenciando o luto. E eu digo, não tem por que ter vergonha, isso vai passar. É certo que isso vai passar. E quando a gente vai conhecendo a história de Carola, a gente conhece a história de Aline, a gente conhece a história de Tia Roca, que está sempre aqui presente. Então, assim, a gente vai estar conhecendo outras histórias, a gente vai ver que a nossa também vai passar e a gente vai ser exemplo também. Todo mundo tem o seu momento, né? Todos nós temos o nosso propósito. E por que estamos aqui? Né? Cada um tem seu propósito. E descobrir esse propósito é lindo. E por que não descobrir esse propósito juntas, né? Juntas, né? Ele vai com certeza ser mais leve. E digo mais, Lu, acredito que isso tenha acontecido com você também. No meu processo de luto, eu achei que eu tivesse perdido muita coisa. Porque eu perdi muita gente. E hoje eu falo, gente, a minha vida é tão maravilhosa depois que o João nasceu, porque todo mundo que eu perdi foi um peso a menos que eu carregava. Sim. Quem ficou é porque são de fato os meus amigos de verdade e todas as outras pessoas maravilhosas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer e que me formaram, assim, a pessoa que eu sou hoje. Mas eu sou muito grata à experiência do João, a esse acorda para a vida que ele me deu, Sim. a aceitação, e eu falo, a aceitação não foi dele, gente, a aceitação foi minha. Autoconhecimento, eu comigo mesma. Então, a partir do momento que eu me aceitei, eu consigo aceitar qualquer outra pessoa, porque... Autoconhecimento é maravilhoso, né? É tudo. Às vezes, a gente está na rota errada. Quando a gente começa a se conhecer, a gente vai vendo, vai direcionando, né? Então, eu digo assim, quando eu tive esse chamado há 2 anos atrás, eu estava numa rota completamente errada. Eu não tenho Luana. Luana não veio na minha vida à toa. Eu acredito muito nisso, sabe? Não foi à toa e eu estava simplesmente de braço cruzado, sabe? Ah, veio para mim, eu aceito e ponto. Mas tem algo a mais. Eu preciso ajudar outras pessoas, entendeu? Porque assim, não é só ser natural. Como assim? Tem muita gente precisando de mim, de conhecer Luciana, de conhecer a minha história, de conhecer a história de Carola, de saber o que eu passei. Né? Então, assim, a gente precisa acolher. E é aquela frase, assim, a gente não pode soltar a mão de ninguém, né? Segurar na mão. Segura e vamos embora. Segura e vamos embora, né? Então, assim, é legal a gente ter esse olhar. E quando eu conheci você, assim, eu vi isso, né? Tem muita coisa aí pra gente conhecer. E conhecendo mais ainda o que de fato é a Turma do Giló, qual é a proposta, né? Qual o seu propósito. É maior do que eu imaginava, do que simplesmente estar ali olhando o seu perfil. Então, assim, é uma proposta muito, muito encantadora e tem que ser assim, levado para o Brasil todo, né? Então, assim, esse projeto realmente é lindo, é engrandecedor e realmente trabalha essa questão do olhar, né? Do capacitismo, a gente nos libertar disso, do conhecimento, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe e na verdade a gente não sabe. Não sabe nada, nós não somos sabe nada, né? Gente, né? Então, assim, a gente indo conhecendo, segurando uma nas mãos das outras, assim, é fantástico. É fantástico muito mesmo. Muito bom conhecer esse projeto e esse projeto Descoberta do Diagnóstico tem essa missão, né, da gente ir se conhecendo e se fortalecendo, né? Tem muitas mães aqui que hoje a gente se conversa, tira dúvidas, uma ajuda a outra de alguma forma. E não só em questão de projetos de pessoas com deficiência, não. Então, assim, hoje eu tenho amigas, né, que eu fiz aqui através desse projeto, que a gente conversa coisas que não tem nada a ver com o filho. Relacionado, vive, né? Pois a gente é mulher, né? A gente gosta de outras coisas, né? Então, assim, a gente fala sobre várias situações. Então, assim, é legal isso. Né? As redes sociais, eu acho que está aí a nosso favor para a gente poder tá conhecendo pessoas de todo lugar. E a gente tem que aproveitar isso, né? Pois, conheceu mais uma, ganhou uma amiga aqui em São Paulo. Viu? Quando você vier, me avise. Gente. Pois é. Que eu também assim, ganhei mais uma. Pois é, de Salvador, Bahia, uma baianinha aí, ó.
Isso é maravilhoso, Carol. Eu quero te agradecer intensamente por todo o projeto. Quero agradecer, né, primeiramente a Deus por esse projeto estar sempre me fortalecendo e conhecendo tantas histórias lindas. Agradecer a Marcela por ter me indicado a te conhecer, assistir aquela live que em algumas situações me pegou ali e falou assim, não, eu tenho que conhecer Carola mais a fundo, né? Conhecer um pouquinho dessa história. Conhecer essa história do João, porque na live que eu assisti você não falava nada sobre o diagnóstico, como você falou, né? Então, Ninguém assim, me pergunta do agradecer. diagnóstico. Pois é, conhecer, assim, essa questão do diagnóstico, né? Conhecer a história. Então, assim, é bem legal. Conhecer a história do João, conhecer a história da Maria, né? Isso é importante. E saber que tudo passa, né? Que os momentos angustiantes passam, como tudo na vida. Então, a gente precisa aproveitar e ver que tudo tem um lado de aprendizado. Né? Muitas pessoas colocaram aqui várias mensagens, mas, assim, realmente eu não consegui acompanhar. Né? Mas assim, a Aparecida aqui está falando um momento de grande importância, de mãos dadas e juntas somos mais. Com certeza, Aparecida, isso é verdade. A Cris colocou aqui, ó, linda história. Amei e me emocionei muito. Como não se emocionar, né, Cris? Realmente é muito interessante. A Roca aqui, ó, a Roca Alencar tá pedindo, pode passar o e-mail da Carola? Fala com ela, Roca, no direct. Tô Na turma mandando do o Giló. direct da turma e o meu. Pode mandar que eu respondo. Pronto. E aí Tenta. vocês vão Às vezes conversando. eu demoro só um pouquinho, mas eu respondo. Não respondo, Lu, eu respondo, gente. Responde. Porque assim, ó, eu acho perfeito, porque assim, a gente manda mensagem e aí depois uma hora a gente vai receber, cada um tem seu tempo, né, Carola? Então, assim, aí, ó, já tá aí o endereço direitinho da turma do Giló. E aí a gente vai tricotando, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Vou tirar muitas dúvidas com você, Carola, tenho a certeza disso. Né? Isso aqui só está começando, o projeto Descoberta Diagnóstica aqui é só o começo, porque tem mais coisas aí para a gente poder estar se fortalecendo, né? Criando ideias, né? Fortalecendo ideias, isso é muito legal. Tá? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, agradecer você também, Carola, por ter aceito o nosso convite. Né? Então, assim, gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, né? As pessoas que estão com o diagnóstico de seus filhos, muitas vezes ainda não tem um diagnóstico, seja ele qual for, né? Que o grande objetivo aqui, não importa qual o seu diagnóstico, é algo que surpreende, é algo que é fora do normal, fora do padrão. Isso tira a gente da estabilidade, né? Da lógica que a gente imagina. Então, assim, eu queria que você deixasse essa mensagem para essas mães, para esses pais, para essas pessoas que estão vivenciando esse momento. Tá bom. Lu, então eu só quero te agradecer mais uma vez. Foi um privilégio, um prazer conversar com uma baianinha. Ai, que delícia! Que querida! É sempre uma oportunidade. E acho que o meu recado vai vir assim de bate-pronto e do fundo do coração. É que qualquer criança é única, que qualquer filho é especial, que qualquer filho vai mudar a tua vida. E que você que acabou de perceber que você vai ter um diagnóstico e que você acha que o mundo desabou, que você está sem chão e que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas vai ser muito prazeroso também. E vai dar tudo certo. Levante a mão, peça ajuda. A gente não precisa fazer absolutamente nada sozinho nesse mundo. Pessoas maravilhosas vão aparecer no seu caminho. Pois é, exatamente. Que lindo. E você falou algo aí, Carola, assim, todos os nossos filhos são especiais, né? E eu usava muito esse termo, minha filha é especial, minha filha é especial. Depois que o Luan nasceu, ele ouvia muito eu falar isso, até um dia que ele me questionou. Eu sempre digo assim, eu acho o Luan muito precoce, né? Ele faz cada pergunta, me coloca em cada situação. Até o dia que ele me perguntou assim, mamãe, por que você chama a Luana de especial? E eu não sou especial. Foi aí que eu refleti, né? Realmente, por que Luana é especial e eu não falo que Luan é especial, né? Porque aqui é a dupla, Luan e Luana. Então, assim, não tá certo isso. Não tá certo eu chamar de Luana de especial e ele não, né? Então, eu realmente coloquei o termo correto, né? Então, aos pouquinhos a gente vai aprendendo cada vez mais, nem que seja com a criança, que na época eu acho que ele tinha 3 ou 4 anos de idade. Então, isso é interessante, né?
É isso, A eu gente também aprendi. realmente, a gente aprende, A a gente gente aprende. aprende. E não é vergonhoso dizer que a gente é preconceituosa, não é vergonhoso, a gente vai aprendendo cada vez mais. É isso aí. E cada dia mais a gente aprende, né? É isso aí, Hoje a sem gente teve dúvida. grandes aprendizados aqui, isso que é legal. Isso aí. Obrigada, Lu. Um beijo. Maravilha, Bom Carola. Beijo Natal, bom grande, ano, bom viu? Fiquem Natal para bem. você, com certeza. E me Para avisa quando todos você nós, vier né? nessa terra da garola Pode aqui, tá bom? deixar. Vou aí sim, logo, logo. Tá Então bom? tá bom. Beijo grande, beijo no Beijo. Felipe, Tô na Maria, bem. no João. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.